E aqui tem uma relação com o São Leopoldo. Um trabalho que a Mel fez, estudou sobre o João Carlos da Sobrinho. O João Carlos da Sobrinho é um médico leopoldense, família tradicional aqui de São Leopoldo, do Vale dos Sinos, tinha a família que tinha indústria de calçados desde a década de 30, 40. E o João Carlos vai estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e se aproxima da esquerda e se filia à JUC. Entre 1900 e início da década de 50 até início da década de 60, a Igreja Católica organiza a Ação Católica Operária, que no Brasil, os vários segmentos sociais se organizam nas estruturas da Igreja Católica. É onde surge a JUC, Juventude Operária Católica, a JOC, Juventude Operária Católica, a JIC, Juventude Independente Católica, a JEC, Juventude Estudantil Católica, que a mãe da Mel era da JEC, eram 5. E coincidentemente eram as vogais, era a JAC. JAC era a Juventude Agrária Católica, JEC, JIC, JOC, JUC. A JUC, esse cidadão leopoldense chamado João Carlos Sobrinho, que estudava da medicina na URGS, se filia, milita na JUC, e logo adiante ele rompe com a JUC e vai se organizar no Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Mas o João Carlos vai ser um dos principais líderes depois do movimento importante que nós vamos ver adiante. Na AP, um dos principais líderes da AP é um cidadão chamado Paulo Stuart Wright, que era deputado federal cassado, deputado estadual cassado na Santa Catarina, que é um dos principais líderes desse movimento, depois que nós vamos ver, de combate ao regime militar. Nesse momento também se cria o comando, o primeiro central operária no Brasil, é o Comando Geral dos Trabalhadores. Central nacional, que existiam outras centrais regionais. Central de caráter nacional é o Comando Geral dos Trabalhadores. Nesse momento, e lá em 61, nessa conjuntura efervescente que vai culminar em 64, 61 dá a crise da posse do João Goulart em decorrência da renúncia do presidente Jânio Quadros. Jânio Quadros ficou 6 meses no governo. Ele se elegeu contra um dos governos mais populares do Brasil, que foi Juscelino Kubitschek, que fez um dos governos mais populares do Brasil, semelhantes aos índices que o Lula teve. Mas como não era permitida a reeleição, a esquerda brasileira apoiou o candidato general nacionalista, general Lott, e perdeu a eleição. Então, o Partido Comunista, toda a esquerda apoiava o general Lott. Da crise de 61, que é a famosa crise da legalidade. O Jango, no dia que o Jânio Quadros renuncia, o Jango estava numa visita à China, ao governo chinês, que já em franco desenvolvimento do governo comunista. Isso dá a crise da UDN organizar, junto com os militares, que uma nova eleição, outro processo, para que Jango não tomasse posse. Por conta de que Jango... E aí também tem outra importante informação, que nas eleições nacionais de 45 até 65, as eleições prefeitos e presidentes da República, vice-presidente e vice-prefeito, são separadas. Então, o Lott perdeu a eleição, mas o Jango se elegeu vice-presidente, porque a eleição era separada. Então, vários municípios onde o candidato da UDN se elegia prefeito e o vice-prefeito se era do PTB, ou vice-versa. A legislação permitia isso. Não era junto como é hoje. Hoje elege a chapa completa. Na época era separado. Então, o Jango se elege vice-presidente com o apoio de toda a esquerda brasileira. É isso que é importante. Por que não? Mas se eu perder a eleição, como é que o Jango foi presidente e era vice-presidente? Então, o vice-presidente tem que tomar posse. Então, o Jango toma posse no movimento que o José Clóvis de Azevedo trabalha com um dos momentos mais importantes da história brasileira,
é importante estudar isso, o movimento 61, porque é um movimento quase revolucionário, que se pegou em armas para que Jango tomasse posse, né? E aí teve um papel fundamental a AP, Ação Popular, que a AP presidia a UNE, União Nacional de Estudantes, e a UNE deslocou a sua direção nacional aqui para Porto Alegre. O CGT, que estava em processo de organização, todo o movimento sindical vem para Porto Alegre. Os partidos de esquerda vêm para Porto Alegre para organizar um movimento de resistência para pôr Jango no poder. E que é vitorioso, né? Inclusive, houve um episódio de que os militares, aí já, o Geisel, Costa e Silva, todos os militares da reação, queriam bombardear. Mas aí também havia militares que tinham ainda uma referência ainda no movimento de 30, que resolveram apoiar o movimento da legalidade. Vários generais apoiaram o movimento da legalidade, o próprio general Lott apoiou o movimento da legalidade. Jango toma posse, para que ele toma posse sob condições. Ele se implanta o parlamentarismo no Brasil, que dura 1 ano e pouco, e com o plebiscito de 63, ele assume um compromisso com aqueles segmentos. Tem que ligar. Tem que ligar o microfone. Alô? Agora deu. Não, Darcy, só eu acho, não é assim. Na questão da participação militar em 61, o Terceiro Exército apoia a legalidade, sim, inclusive envia tropas, né? Um tio meu era do Exército, ele foi, nós choramos lá porque ele ia morrer na batalha. O avô da Mel sabotou os aviões é isso mesmo. Não saiu bombardeio do palácio, porque os tenentes da aeronáutica, o avô da Mel, o pai da Suzy, era um dos militares que atuavam na base de Canoas, base aérea de Canoas, e sabotaram os aviões, para os aviões não, né? E aqueles militares ali tinham uma visão revolucionária, que era o Jango tomar posse e o Jango cumprir as ideias que eles tinham. Qual era? Era fazer as reformas estruturais do Brasil, que na época se chamou o Programa das Reformas de Base. Para vocês verem a importância das reformas de base, que elas tinham um caráter quase revolucionário, a reforma agrária era dividir as terras mesmo, não tinha esse negócio era dividir em pequenas porções. E a reforma urbana chegava ao ponto de não dividir quem tinha 2 residências, mas chegava ao ponto de ninguém pode ganhar 2 aluguéis, que é a mesma coisa dizer. Isso que é mais pré-revolucionário que isso?